Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje estudaremos sobre a besta que sobe da terra e veremos as implicações que existem entre esta besta e a besta que emerge do mar, nos quais estudamos no vídeo anterior. Entendemos também ser extremamente necessário compreendermos este assunto, haja visto o momento que estamos vivendo da história do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o coração imensamente agradecido por mais esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede em podermos compartilhar a tua palavra com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, relativa ao texto específico que trata deste assunto que está em Apocalipse, capítulo 13, nos versos 11 e 12, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Eu vou utilizar os testemunhos como fonte de esclarecimento para este assunto. Vou utilizar o livro Grande Conflito, no capítulo 25, cujo título Futuro dos Estados Unidos, na página 475, que nação Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza, e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia, e esta aponta inquestionavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Portanto, a besta que sobe da terra é símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. A besta foi vista a subir da terra. A palavra aqui subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Portanto, a própria história nos diz que os Estados Unidos surgiu a partir de um lugar realmente desocupado. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Portanto, os Estados Unidos é um país de liberdade religiosa, nas quais as pessoas podem seguir a religião que desejar. Também disse o texto tratar-se de um país republicano e um país de protestante. Mas a besta, de 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, falava como dragão. Então agora começa a aparecer indícios de uma ação contrária. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Portanto, agora começam a surgir ideias contrárias ao conceito de liberdade religiosa. Por isso disse, 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Portanto, o termo lá na Bíblia que diz a falava, então indica que é um país nas quais as suas leis são elaboradas nas assembleias legislativas por suas respectivas autoridades e pelas autoridades judiciárias. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia
o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. Então agora o texto começa a nos trazer clareza quanto a esta questão de falar como dragão, porque o texto que vai se desenvolver um espírito de intolerância. Entendemos que um país de liberdade religiosa, esse termo intolerância, ele é um termo impróprio para um país livre. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida, impondo alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. O texto também está nos dizendo que a declaração de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Indica que a autoridade desta nação, deste país, deve ser exercida através da imposição de uma observância que vai constituir um ato de homenagem ao papado ou à primeira besta emerge do mar. Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Portanto, nós vimos aqui uma questão muito interessante, que é a de religião e política. Nós como cristãos, entendemos que religião é uma coisa, política é outra. Por isso que nós comentamos sobre as implicações que existem. Entendemos que a besta que emerge do mar, conforme o vídeo anterior, exerce o poder político e o poder religioso. Agora entra no cenário uma nação que exerce o poder político e de força e de influência mundial. Então, amigos, analisamos aqui esses 2 primeiros versos que trata da besta que sobe do mar. Apocalipse 13, versos 13 diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em sua presença, ou na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Portanto, agora nestes versos surge uma questão muito interessante e necessária compreendermos, que é a questão da imagem da besta. E mais uma vez eu vou utilizar os testemunhos para nos trazer esclarecimento preciso e correto. Na página 478 nos diz assim: mas o que é a imagem da besta e como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos ou de 2 chifres, e é uma imagem a primeira besta. Uma pergunta e ao mesmo tempo a indicação que esta imagem é feita pelos Estados Unidos da América do Norte e é uma imagem ao papado. Agora na página 480 nos diz o seguinte, respondendo que é a imagem da besta. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Agora surge uma questão muito interessante, que é a questão dos protestantes, combinado à questão protestantes apóstata. E também o texto nos disse que os protestantes vão buscar auxílio do poder civil para impor seus dogmas. Então agora surge
mais uma vez a expressão impor relacionado aos protestantes. Agora voltamos na página 479, que diz assim: há anos que as igrejas protestantes vêm se manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseadas em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão em assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Também o texto está nos dizendo que há um interesse grande, que existe uma manifestação crescente, progressivo, no sentido de unir as religiões, a todas as formas de protestantismo, baseados em pontos comuns, independente de que isso contrarie as questões bíblicas. Então é uma questão muito séria isso aqui. Agora na página 480 nos diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado, para que imponha seus decretos e lhes apoie a instituição, a América Protestante terá então formado uma imagem de hierarquia romana e a inflição de suas penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Portanto, amigos, analisando brevemente essa questão, nós vimos aqui os protestantes ou protestantismo apóstata, nós vimos aqui também a fusão com a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, que tem o poder civil, em unidade, em união também com a besta do mar, ou a besta que emerge do mar, que é representada aqui na profecia pelo papado. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, uma união de forças com uma finalidade e com um propósito, com um fim. Agora nós vamos ver os versos 16 e os versos 17 deste capítulo, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, esses dois versos nós vamos utilizar novamente conflito para nos trazer também esclarecimento preciso. E na página 481 vai nos dizer o seguinte: grande conflito, página 481. O característico especial da besta, no caso, besta do mar, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Portanto, o ponto-chave, o ponto culminante da besta do mar é violar, é alterar os mandamentos de Deus. Se nós analisarmos ou lembrarmos do texto de Daniel 7:25, lá está implícito essa questão, que diz lá: mudará os tempos e a lei relacionado ao chifre pequeno, que é a mesma coisa que a besta que sobe ou emerge do mar. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pela qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Portanto, o texto continua nos trazendo clareza e nos diz que unicamente mudando a lei de Deus, o Papa ou o papado iria exaltar-se acima de Deus. Portanto, é muito importante lembrarmos o que foi dito no vídeo anterior, que nós esclarecemos bem essa questão de exaltar-se acima de Deus.
a questão da blasfêmia por perdoar pecado, a blasfêmia por se colocar-se no lugar de Deus. Então, continuando aqui, nós vemos a compreensão agora relacionado à lei de Deus. Por isso, consideramos ser extremamente necessário compreendermos este assunto agora, hoje. É um assunto de momento, é a verdade presente mais atual para este momento. Tal ato de obediência às leis papais seria uma vassalagem ao Papa em lugar de Deus, ou seja, seria uma homenagem ao papado. Aceitar a alteração, a mudança da lei de Deus, nós vamos ver a seguir no estudo no que constitui essa mudança. Seria uma troca, seria aceitar o que é colocado por um homem no lugar daquilo que é colocado por Deus. E vai começar agora a aparecer essa questão do que Deus determinou relativo à sua lei e que o papado elaborou contrário à lei de Deus. Muito bem, agora nós vamos na página 483, que diz assim: os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Portanto, quando os protestantes descansam e reconhecem que o domingo é o dia de guarda, eles estão admitindo, eles estão aceitando que isto é uma imposição imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que presta, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade de culto ao papado, no caso a besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado, mas o próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Portanto, os textos sozinhos estão nos trazendo absoluta clareza relativo a essa questão dos romanistas com relação ao domingo e também com relação aos protestantes, também relacionado à questão do domingo. Muito bem, eu vou ler agora dois textos que estão no livro Eventos Finais, na página 192, que diz assim: a todos os pequenos e os grandes, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é sábado. Então aqui está uma questão contundente. Esta questão da marca na mão e na testa, relacionado ao sábado, relacionado ao domingo. Portanto, o texto também nos diz, eu vou ler de novo: os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado, ou seja, reconhecer, aceitar que o domingo, o sábado, foi substituído pelo domingo. Então nós vimos aqui uma fusão de forças visando um fim. Por isso é importante compreendermos bem este assunto no momento em que nós estamos vivendo, porque todos nós estamos envolvidos nesta questão, e é só observarmos o cenário mundial, podemos ver uma movimentação com relação aos protestantes, com relação aos Estados Unidos da América e também com relação ao poder papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então, quando vier um teste, quando vier uma prova, e vai vir,
porque nós lemos lá no início dos versos que isso vai ser imposto. O próprio texto da Bíblia lá diz que vai fazer que morra as pessoas que não aceitarem a marca ou o número de seu nome ou a imagem da besta, as pessoas vão ser perseguidas. Então, por isso que também o texto lá nos diz no começo que os Estados Unidos é um país de liberdade religiosa, mas isso vai ser mudado, porque diz o texto que vai falar como um dragão. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos, uma unidade de forças do mal unidas com um propósito, mas isso não parece ser assim se você observar todas essas questões do ponto de vista humano. Não é possível perceber isto, porque isto é feito através do engano, por isso é necessário estudarmos bem esses assuntos, compreendermos bem essas questões, porque está implícito todo esse rastro de confusão. Apocalipse 13, 18 diz o seguinte: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Veja que interessante, aqui a sabedoria. Se você, amigo, é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, que gosta de fazer descobertas, que entende ser necessário isso, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Este enigmático número nas quais muitas pessoas utilizam só este verso para tratar-se desta questão do 666. Eu vou utilizar uma fonte da Igreja Católica Apostólica Romana que nos diz o seguinte: o Papa é o vigário de Cristo, ou cabeça visível da Igreja sobre a terra. Os atributos do Papa são os mesmos que os de Cristo. Este pode perdoar pecados, no caso Cristo, também pode o Papa. O Papa é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo. Sua pretensão não encontra oposição séria, e isto lhe estabelece a autoridade. Não sou eu que estou dizendo, mas é a fonte da própria Igreja Católica Apostólica Romana que nos está dizendo. Disse o texto: o Papa é o vigário de Cristo. Portanto, o título papal é o seguinte: Vigaris Filii Dei, Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. Também a fonte católica diz: o Papa é o vigário de Cristo e arroga para si o vicariato de Cristo. Portanto, se você pegar Vicarius Filii Dei e utilizar os números que são algarismos romanos somados, vai dar exatamente 666. Então não existe grande dificuldade para entendermos de quem realmente está tratando este assunto. Agora eu vou ler o livro Grande Conflito, na página 626, que diz o seguinte: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitem adorem ao papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, e ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 13, 11 a 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então nós vimos aqui sintetizado basicamente este estudo. Agora eu vou ler um texto ainda no livro Grande Conflito, que vai ser
um aviso para todas as pessoas, para que elas não sofram os juízos que vão cair de Deus sobre as pessoas que aceitarem essa questão da marca da besta. Está no livro Grande Conflito, na página 486, e diz assim: a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus. Sem mistura de misericórdia, os homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber porque esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. É um aviso que precisa ser dado ao mundo. Então agora eu vou ler o texto que realmente vai falar disto, que está relacionado à mensagem do terceiro anjo, que diz assim, é uma mensagem de advertência para quem aceitar a marca da besta, que será por imposição. Apocalipse 14, 9 diz assim: e seguiu-se o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, ou seja, sem mistura de misericórdia. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Resta um verso, e este é o verso 12, que complementa a questão da mensagem do terceiro anjo, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amigos, oxalá você e eu façamos parte deste grupo de pessoas que, a despeito de toda aceitação que muitos vão cair nessa questão da marca da besta, e nós vimos ali estar implícito na questão da guarda do domingo, e também nós vimos implícito a questão da guarda do sábado, determinada por Deus, e o domingo determinada pelo poder papal. Então nós vimos aí a questão da imposição. Então terminamos este vídeo com este parecer, com esta compreensão, e estamos grandemente desejosos de que isso seja muito importante para você, no sentido de você estar preparado para toda esta situação. Não estou sendo alarmista de forma nenhuma, mas sim que os textos são contundentes em trazer clareza relativo a este assunto. Ok, amigos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que acessarem este canal. Este é o nosso grande desejo. Amém.